Ok, então vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a chamada aqui com o primeiro ano. Sejam todos bem-vindos. Ana Júlia, bom dia. Ana. Júlia. Não está aí? Bernardo, bom dia. Oi? Bernardo. Oi, Ana tá aqui? Bom Desculpa, dia, é que eu Ana. tava falando, tô aqui. É que eu tava falando com o microfone desligado. Tá bom. Bernardo, bom dia. Cadê o Bernardo? Não tá aí. Bom dia. Davi, bom dia. Bom dia. Gabriela, bom dia. Bom dia. Henrique Luiz, bom dia. Bom dia. João, Arthur, bom dia. O Arthur hoje não veio, não. João Machado, bom dia. Bom dia. João Marcelo. João Marcelo, não. João Pedro Lima, Funk. Opa, bom dia. Bom dia, filho. João Vitor Carvalho. Bom dia. João Arthur tá aí? Tô. Tá, bom dia, João Arthur. Bom dia. Maria Eduarda Silva. Tô aqui. Maria Eduarda Steca. Presente. Mariana Santos. Presente. Murilo Negreiros. Opa. Murilo. E aí, você tá bom? Aham, Fica faltando não, rapaz. Você faz falta quando você falta, viu? eu sei, eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Nicole, Felipe, Presente. Pedrão, Presente. Rayane. Presente. Rayane, apareceu um outro usuário. Você quer entrar com outra conta? O professor aceita aqui. Eu não aceitei Eu porque ia, eu mas agora deixa, não, é porque, não sei se seria mais fácil, mas tudo bem. Não, deixa, pode ser isso aqui mesmo. Tranquilo. Beleza. Gente, então vamos à nossa aula de hoje. Abra sua apostila na página 151. Nós vamos falar sobre alguns conhecimentos de um número real e falar sobre módulo. Tá bom? É bem rapidinho essa questão. Vamos ver também a página 150, página 152. Então, ó, página P.151, aula 51. Depois vamos para a página 152, aula 52. Beleza. 52, aula 52 também. Né? Já faz as duas, que uma era de ontem e outra a gente continua hoje. Aqui nós vamos falar sobre módulo. O professor vai abrir aqui alguns arquivos com vocês aqui. Só um minuto. Que aula vocês tiveram antes, Nicole? Antes da minha? A gente teve a primeira aula de inglês e a segunda aula seria literatura, só que a professora tava passando mal. Ah, entendi. E a gente não teve. Entendi. Ela mandou mesmo num outro grupo ali que tava passando um pouco mal e tal. Entendi. Amanhã, acho que amanhã nós temos duas aulas, né? Amanhã vai ser matemática B. B, né? É isso, né? Então, assim, a gente está tentando mesmo fazer umas aulas mais diferenciadas. Vamos aqui, deixa eu compartilhar minha tela com você aqui. Apresentar a tela inteira. Ok. Ok. Então, o que você está vendo aí então agora no seu módulo, página 151, aula 51, é exatamente módulo de um número real. O que é um módulo, né? Quais são as propriedades do módulo? Então, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes nas propriedades dos módulos, porque eles remetem à ideia de complementariedade. O módulo ele chega até zero,
E ele se distingue pelo seguinte, no gráfico. Como que é o gráfico, professor, de um módulo? Então, se você tem... Deixa o professor compartilhar aqui essa tela com vocês. Deixa eu apagar aqui. E deixa eu fazer aqui dois eixos. Então, você tem aqui um eixo Y e aqui você tem um eixo X. Certo? E aí você tem uma equação modular, que ela começa aqui no número 1. Tá? Então, ela vai começar aqui no número 1. Certo? Ele vai estar exatamente aqui. E aí, essa sua equação modular, ela vai ser da seguinte forma. Ela vai fazer esse movimento, se ela for linear, certo? Equação modular linear. E, ao invés de ela prosseguir assim como a linear, na modular ela faz isso, ó. Certo? Ela faz exatamente esse movimento. Então, você tem exatamente o movimento de encontro delas ali. Não é uma parábola, tá? Não é uma parábola, é um encontro de dois módulos. Porque você considera no módulo tanto um resultado positivo quanto um resultado negativo. A ideia principal dentro do módulo é que é para a gente medir distâncias. Então, as distâncias ela não tem distância negativa. Se não tem distância negativa, logo, né? Logo, o que a gente tem? A gente tem que as distâncias que estão colocadas ali são exatamente distâncias modulares, tá? Ou seja, você não anda menos 4 quilômetros, você anda 4 quilômetros, né? 5 quilômetros, 3 quilômetros. Ah, professor, mas o movimento retrógrado, mesmo na física, quando você está calculando alguns tipos de movimentos, você tem que a distância total ela é sempre modular também, tá bom? E aí, o que nós temos aqui na sua apostila como informação? Primeira informação mais básica aqui é essa informação aqui, das distâncias entre números. Então, observemos aqui os números que eles trazem aqui para a gente. Primeiro é o número 3, ó, a posição de x está exatamente no 3. Então, o módulo de x é x se x for maior que zero. Esse maior ou igual quer dizer que o x ele vai ser diferente de zero, ou seja, ele está nessa posição aqui. E nós temos também que o módulo de x também pode ser menos x. Como assim, professor? O módulo de um número não era sempre positivo? Não. Observa aquilo que o professor disse para você. Eu acabei de exemplificar aqui com o nosso plano cartesiano. Deixa o professor fazer aqui novamente, porque isso aqui tem que ficar gravado na sua mente. Porque tem algumas coisas que a gente aprende nos anos anteriores que acaba atrapalhando a gente. Então aqui você tem o número 1, tem o x e o y, vamos colocar aqui. Aqui é o nosso x, e aqui é o nosso y. Tá, então esse aqui é o nosso... Eu até gostaria que você desenhasse aqui próximo nessa página 151 sua aqui em cima, eu queria que você desenhasse o que o professor está desenhando aqui, que é importante para você entender isso. Tá? Então, de dentro de um módulo sai tanto um número positivo quanto um número negativo. Por quê, professor? Porque você vai ter exatamente esse movimento aqui, ó. Ó, você tem esse movimento aqui. Tá? Olha aqui que interessante. Você tem exatamente esse movimento aqui, com a mesma abertura. Então, você tem aqui 3 positivo, e aqui você tem 3 negativo. Tá? Então, se aqui o ponto era 3, então de x aqui é 3 positivo, olha que interessante. Aqui pode ser 3 positivo. Certo? E aqui é o nosso 3 negativo, ou nosso menos 3. E observe que as distâncias entre eles, ou seja, esses pontos de intersecção aqui, ó, com o gráfico, deixa o professor fazer esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui de intersecção com esse gráfico, ele é o mesmo. Então, professor, eu queria que você desenhasse aí no seu também algo parecido com isso, tá? Ficou mais ou menos aqui, mas a ideia é exatamente essa.
Ou seja, que essa distância aqui seja a mesma distância dessa. Por isso que essa distância aqui é 3 e por isso que essa distância aqui é menos 3. Então, o módulo ele vem para trazer essas informações para a gente. E a partir de agora, a gente tem vários questionamentos, né, em cima disso. Primeiro questionamento principal é: um módulo serve para quê? Para distâncias, tá? Então, coloca uma observação aí. Módulo, observação. Módulo trata-se a distância, vamos colocar aqui, distância modular, coloca assim, ó, distância, mais fácil, distância modular, trata-se da medida entre o XF e o X0. XF, que é a medida final, menos X0, que é a medida inicial. Então, final menos inicial. Final menos inicial. Professor, Pode falar. tenho uma dúvida. Pode falar. E se eles se encontrassem ali no zero, mudaria essa distância ou ficaria igual? Não, ficaria igual. Ah, tá. Tá? Ficaria igual. A única coisa que você teria é que a hipotenusa, ou seja, essa distância maior aqui, né, ficaria um pouco maior. Mas não muda não, mesma coisa. Tá? A resposta final é a mesma. A resposta final é a mesma. Tranquilo. O que muda, Pedrão? Pedro, né? Foi o Pedro que falou? Isso? Foi. Pedro, o que muda é só o valor da equação. Na equação, ao invés, o valor B começa no 1. Uma equação linear, você tem ela do tipo AX mais B, né? Uma equação linear é assim, ó, A de X mais B. Então, igual a zero. Então, a única coisa que muda aqui é que esse B seria 1. Então, você teria A de X mais 1. Certo? E se ele começasse no zero, seria só A de X igual a zero. Tá? Então, aqui começa no zero e a cadeira começa no 1. Beleza, então, dito esse aqui, que é a parte introdutória dos nossos módulos, né, nós temos duas questõezinhas aqui básicas para a gente responder. Elas são bem simples mesmo, tá bom? Bem simples. Você vai ver aí, em classe, está escrito assim, ó, complete a tabela. Então, vamos completar a tabela que nós temos aí. Deixa o professor apagar o que temos aqui. Então, ele pede aí para a gente fazer o seguinte, deixa eu só... Opa. Vou apagar isso aqui. Então, ele pede para a gente fazer o seguinte, ó. Aqui tem x. Aí embaixo tem menos x. Aí embaixo tem módulo de x. Mais embaixo tem raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado. Então, deixa o professor só organizar aqui. Aqui tem um módulo. Aqui tem módulo. Beleza. E aqui tem uma raiz quadrada. De x ao quadrado. Fechou? Deixa eu colocar o 2 aqui em cima. Aqui. Aqui. Fechou. E aqui na linha de cima você tem alguns números. Você tem o número 3, menos 3. Você tem outros números. Vamos colocar mais números aqui. Você tem o número menos 2.
Você tem o número 0. Você tem o número 2. Você tem o número 3. Beleza. Beleza. Esses aqui são os seus números de x. E a partir de agora a gente vai fazer os números de menos x e assim sucessivamente. Então, acompanhando aí. Primeira coisa aí, ajuda o professor então aqui. Vamos aqui. Beleza. 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 E beleza. Tranquilo. Então, o que é menos o valor de x? Fala aí para mim, o que é menos o valor de x? É o valor ao contrário de x. O valor ao contrário de x. Então, se o x ali é menos 3, aqui vai ficar o que mesmo? 3. 3 positivo. Perfeito. Beleza. Se aqui é menos 2, o resultado 2. aqui é 2. E se for 0? Aí é 0. Aí é 0 mesmo. Não troca sinal, não tem sinal 0. Aqui vai ficar? Menos 2. Menos 2. E o último vai ficar? Menos 3. Menos 3. Então, isso aqui na parte linear, todos nós já sabemos. Vamos fazer o módulo agora. O que é o módulo de um número menos 3? É o 3. É o 3. O que é o módulo de um número menos 2? O 2. 2. Então, e aqui vai 0. A gente não modifica o 0. Aqui vai o módulo do número 2. Aí vai o 2 também. Vai o 2 também. E o módulo do número 3? 3. Vai o 3. Perfeito. Então, esses aqui são os módulos desses números. Agora a gente vai fazer o quê? A raiz quadrada de x ao quadrado. Como assim, professor? Porque é intrínseco, ou seja, os valores tanto do módulo quanto da raiz quadrada de x ao quadrado, a gente vai aprender um pouco mais adiante, mas a gente vai ver que eles são intrínsecos, ou seja, são parecidos. Então, ó, o que é x ao quadrado? Vai ser aquele menos 3 ao quadrado. Quanto que é menos 3 ao quadrado? 9. 9. E qual que é a raiz de 9? 3. Então, o primeiro valor aqui vai ser 3. Certo? O primeiro valor aqui vai ser 3. Tá? Se alguém ficou aí com dúvida, é só você fazer lá, ó. Menos 3 ao quadrado. Tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Ao quadrado. Dentro daquela raiz ali. Tá? Então, dentro daquela raiz quadrada ali. Então, quando você faz isso, ou seja, quando você faz menos 3 ao quadrado, você vai encontrar o valor 9. Então, isso vai dar 9. Dá 9. E aí, a raiz em volta dela vai dar o resultado 3 novamente. Ó. Então, a raiz aqui. Um dia ainda eu vou comprar um mousepad aqui ainda. A gente vai ficar melhor nessas raízes. Então, isso é igual a 3. Tá? Ou seja, então foi exatamente essa conta que nós fizemos. Vamos fazer para o 2 também. Então, o 2 vai dar o quanto aqui? 2. Vai dar 2. O 0 vai ficar 0. E o outro 2 vai dar quanto? 2. 2 também. E o 3? 3. 3. Beleza. Então, essa aqui foi a nossa parte introdutória. Nosso primeira questão de todas aqui. Anota aí no seu material. Tá? Não se esqueça, anota aí certinho. Vamos para a nossa questão 2. E a nossa questão 2 tem algo aí na lateral escrito assim, ó. Considere as proposições a seguir em que U e V são números reais. Então, deixa o professor pegar ela ali, vou colar aqui no cantinho. Vou colar aqui no cantinho. U e V são números reais para a gente fazer a análise. Esses aqui. Aqui. Beleza. Aí ele diz o seguinte, ó. U e V são números reais. Primeira proposição.
Se existe U, tal que o módulo de U é igual a menos U. O módulo de U, professor, é igual a menos U? Isso pode, professor? Lembra que o professor disse para vocês na questão anterior, na complementação do nosso... Aqui, ó. Deixa o professor pegar exatamente aqui, ó. Tá vendo aqui que o módulo de x, ó, ele admite um valor menos x? Então lá a gente tinha falado o quê? Que o módulo de U, ó, o módulo de U, ele admite um valor menos U? Ele admite um valor menos U, tá certo. Beleza? Tá certo. Vamos continuar ali. Se essa daqui está correta, olha a questão número 2. Eu vou deixar o número 2 por último. Vamos olhar o número 3. Deixa o número 2 por último. Ó, P de 3, se U é maior ou igual a V, então se você fizer uma subtração de U menos V, você terá também, ó, lá fora U menos V. Então, se U é maior do que V. Então, exemplo, se você tem 8 aqui e tem 5, então vai ficar 8 menos 5, 3. É a mesma coisa que você fizer aqui, ó, 8 menos 5, 3 também. Beleza? Então, essa aqui é uma proposição verdadeira, se U é maior que V. Agora, se U for menor do que V, então você tem U menos V. O que é U menos V? Ó, U é menor do que V. Então, aqui, quando você faz o quê? 5, ó, 5 menos 8, 5 menos 8, vai dar menos 3 aqui dentro, não vai dar? Mas, por estar dentro do módulo, vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Ou seja, é a mesma coisa que você fazer 8 menos 5. Tudo bem? Entendi. Entendeu? Tudo certo. Tudo certo? Então, vou só colocar aqui a ideia aqui dentro do módulo. Ó, você tinha, então, a gente está usando o 8. Na 3 você tem o quê? 8 menos 5. Então, se você tem exatamente isso, deixa o professor colocar um sinal de igual. É a mesma coisa que 8 menos 5. Beleza. Só colocar as duas barrinhas aqui. Os dois módulos aqui. Módulo aqui. Módulo aqui. Beleza, então isso é a proposição tá certa. 8 menos 5 é 3, e que 8 menos 5 é 3 também. Beleza. Agora, na segunda aqui, ele pede que a gente faça o seguinte, ó. O quanto que é 5 menos 8? 5 menos 8. E quando a gente faz 5 menos 8, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó. Vou colocar uma barrinha aqui. Vou colocar uma barrinha aqui. Vai dar menos 3. Mas quando sair fora do módulo, vai ficar... Era menos 3, vai ficar? 3. 3, vai ficar 3. Então, isso daqui é a mesma coisa que você fizer o quê? 8 menos 5. Então, a inversão, ó. Se você faz U menos V, e U é menor do que V, então é a mesma coisa que fazer V menos U, que vai dar 3. Tá certo? Então, essa proposição. E aí, eu quero voltar aqui com vocês agora. Então, ó, tá verdadeira essa. Essa é verdadeira. Essa daqui também é verdadeira. E essa aqui também é verdadeira. Que é a pergunta que ele faz aqui. Quais proposições são verdadeiras? Agora eu quero voltar aqui no P de 2. P de 2 diz o seguinte, ó. Se você tem um módulo de menos U, ou seja, o módulo de menos U é a mesma coisa que U, observe aqui, ó. O módulo de menos U não é a mesma coisa que U. Professor, mas por que que não é a mesma coisa que U? Porque aqui você está trocando o sinal, ó, você está trocando o sinal exatamente desse valor aqui, desse valor U. Então, menos U, quando o módulo está exatamente nessa letra, o que a gente tem? Olha aqui como apareceu. Ó, a gente tem que entender pela parte de baixo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó.
Tá vendo o que aconteceu aqui, ó? O módulo de U menos V é igual a U menos V quando U maior que V. Agora, o módulo de V menos U, ó, o módulo de V menos U, olha aqui, ó. Quando U menor do que V, a gente continua ainda esse sinal de negativo aqui, ó. Tá certo? A gente continua no módulo sinal de negativo ainda. Então, professor, para a gente entender isso aqui, por que essa segunda aqui é falsa e ela não é verdadeira? Porque a gente trata no módulo, a gente está tratando de vetores. Eu sei que vocês não chegaram nesse assunto ainda, gente, mas a gente vai chegar. Quando a gente está tratando de vetores, se você tem um vetor de módulo negativo, ou seja, tem um vetor para a esquerda, dentro do módulo, ele não pode ficar espelhado, ele continua o mesmo vetor para a esquerda. Tá certo? Dentro do módulo, ele não pode ser um módulo espelhado, ele está o mesmo vetor para a esquerda. Tá bom? O que seria espelhado? É o negativo, é? Da mesma forma que o professor fez aquela hora, ó. Esse aqui seria espelhado. O nosso vetor, ele é esse, ó. Posso colocar ele aqui, ó, menos U. Menos U, é esse aqui, menos U. E esse daqui é U. Tá certo? Ó, um é menos U, outro é U. Mas eu tô falando só do menos U. Se eu colocar o menos U dentro do módulo, ele continua menos U. Porque eu não posso espelhar o vetor menos U. Que? Ficou longe. Um pouquinho. Deixa eu pensar aqui uma forma mais simplificada. Olha, quando você fez o módulo de x, você manteve o x, certo? Quando você fez o módulo de x, você manteve o x. Quando a gente fez, quando nós fizemos a ideia do u, a gente trocou, pode admitir que existe menos u. Então, o módulo de u vai ter duas respostas. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Mas o módulo de menos u não admite o positivo. Porque ele é menos u. Quase. É porque é o seguinte, ó. Eu não tenho essa outra parte ali. Eu só tenho o menos u, que é o meu vetor. Olá. Não ouço ninguém. Mais ou menos. Mais ou menos? Na próxima, mais ou menos. Mais ou menos. Então, quando a gente coloca um vetor com sinal negativo, o resultado só pode ser negativo, né? Isso, o resultado do vetor, tá? Não estou falando do valor do vetor, mas estou falando do vetor. Não estou falando do módulo do vetor, porque o módulo do vetor, ele é positivo, ou seja, eu tenho um vetor negativo, o vetor é menos 5. O módulo, ele não pode ser negativo, então. O que é o módulo? O módulo é o valor do vetor, quanto que ele pesa, quanto que ele tem de distância. Isso é o módulo. Mas o vetor em si, que é o menos u, ele não troca o sinal, ele continua sendo menos u. Então, para ficar certo aqui, deveria ser menos u aqui na frente. Mas então... Pode falar, pode falar. O coisinha que tá dentro dos tracinhos, ele não pode ser negativo, ou se quando ele for negativo, ele só vai dar igual a negativo? Ele vai dar igual a negativo, porque estamos tratando de vetores. Okay. É confuso, porque, tipo, no P4 ali já é ao contrário, tipo, ele muda. Ele troca, né? Ele inverte aqui. Eu sei que é confuso, mas é porque a gente está falando de módulos. A gente está falando de módulos. Deixa eu fazer isso. É porque bugou, porque até então na física que a gente fazia não tinha negativo dentro do coisa. Então, a gente sempre soube que, tipo, o módulo não podia ser negativo. Uhum. E não foi explicado o porquê que ele não poderia ser negativo. Mas é porque o módulo, ele trata-se de um vetor. Então, imagina esse vetor vermelho,
é nessa 4 aqui. Vamos colocar essa 4 aqui. Ó. O vetor vermelho é o vetor U. Certo? Então, o vetor vermelho é o nosso vetor U. Vamos deixar ele nomeado aqui. U. Beleza. E aí eu tenho um vetor V, que ele é maior do que o vetor U. Então, vou colocar aqui um vetor amarelo aqui. Vamos colocar um vetor preto aqui. Vamos colocar esse vetor aqui. Ele é maior do que o primeiro. Então, como ele é maior, ele vai ser assim, ó. Certo? Ele vai ser assim. Ele é maior. Eu vou colocar uma outra letrinha nele aqui, que é a letrinha V. Tá certo? Uma letrinha V. E aí, o que ele pede é pra gente fazer o seguinte, ó. Quanto que é U menos V? Só que nesse caso aqui, o U, ele é menor, ó, o U, ele é menor do que V. Então, quando eu sobreponho eles dois, quando eu fizer exatamente isso daqui, ó, Nicole, ó, sobrepor eles dois, o meu resultado, ó, imagina que tá um em cima do outro. Não vou encostar mais. O meu resultado é só esse pedacinho daqui para frente, ó. O resultado, certo? Então tá, beleza. Até aqui a gente entendeu. Então já entendemos o que a gente estava falando ali em cima, ó. Se o meu resultado é só esse pedacinho daqui até aqui na frente, deixa eu pintar aqui de laranjado, que ficou difícil de ver. Ó, se o meu resultado é só esse pedacinho laranjado que tem ali, então significa que é a mesma coisa que fazer V menos U. É essa a proposta da 4. Então, quando eu faço V menos U, é a mesma coisa do módulo de U menos V. Porque eu estou tratando de distâncias. Aí a mesma ideia aqui em cima, ó. Eu tenho um módulo de menos U. Então, o meu U aqui é menos, ou seja, menos U é o valor que ele tem. Como se fosse uma força. Imagina aí, vocês tratam de força em física, vocês sabem que quando você pisa no freio, você tem uma força contrária à força do movimento, né? Se o carro está lá 100 por hora, aí você tem uma força de direção e aí tem uma força contrária. Essa força contrária, ela é menos U. Ela não pode ficar U positivo, ou seja, já pensou se pisar no freio e o carro acelerar mais ainda? Esse carro tá doido. Acho que ficou claro agora? Acho que Deu uma melhorada. deu uma melhorada. Vamos Então tá bom. prosseguir aqui. A gente está falando de vetores. Então você não pode pegar um vetor qualquer, um vetor negativo, e de repente ele é resposta positiva. É só por isso que o professor deixou ele para o final. Ele dá aquela bugada mesmo na mente da gente. Tá? Então, quando a gente fala de vetor, a gente está falando dessas distâncias. Bom, vamos... Pega a página... Próxima página, 52. Quantos nós temos aqui? Temos todos os alunos. Hoje sim, ué. Hoje viemos todos? Ou quase todos? Acho que sim. Ó, equações modulares. Então aqui agora nós vamos tratar um pouquinho sobre equações. O professor quer encerrar agora a aula com vocês, resolvendo esses exercícios que estão aqui. Primeiro exercício diz assim, ó, módulo de 2016. Quanto que é o módulo de 2016? Então a gente já aprendeu que o módulo ele admite módulo de x é igual a 2016. Então quais são as soluções para esse módulo? E aí ficou fácil para a gente. Por quê? Porque dentro desses módulos admite-se duas respostas. Professor. Uma positiva e uma negativa? Uma positiva e outra negativa, perfeito. Perfeito. Então vamos a colocar a resposta aí. Coloca S de solução é igual aquelas chave, né? Não é cochete, né? Não, minto, é chave mesmo, aquela que faz assim, ó. Né? Faz aquele movimentinho. Faz as chaves, e aí você coloca 2016, vírgula, menos 2016. Tá? Vamos colocar aqui. Acompanha aí você que está. Ó, S maiúsculo, igual. Abriu a chave. Coloca 2016, vírgula,
menos 2016, tá bom? O módulo admite 2016, o módulo de x admite 2016. Aí você fecha a chave assim. Vamos na nossa questão B. Então, essa aqui é a nossa questão A. Vamos... Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar melhor aqui com vocês. Então, toda hora eu fico trocando aqui a tela para vocês. Só um minutinho. Uma janela. Isto. Aqui. Beleza. Beleza. Isso. O professor não ficar toda hora trocando. Às vezes está anotando e o professor está trocando a tela. Vamos lá. Então, próximo. Esse daqui, ó. X, o módulo de x, admite... O módulo de x admite menos 3. E aí? O que você me diz desse menos 3 aqui? Qual é a solução para ele? Não tem solução, perfeito. Não tem solução. Então, a nossa solução é igual a um conjunto vazio. Como que eu coloco conjunto vazio? Ou eu coloco ele assim, vazio, certo? Ou... Vou colocar esse O minúsculo, né? Por que que tá vazio? Ou assim. Por que ele é vazio, Nicola? Ele é vazio pela seguinte solução. O módulo de x não é um número negativo. De novo, ó. O módulo de x não admite uma solução negativa. Lembra da questão anterior que a gente estava discutindo lá? Lembra do módulo de menos u? A gente falou que o módulo de menos u não pode admitir u, porque o módulo de menos u é menos u. Então, assim como aqui também, o módulo de x não é módulo de menos x. Se fosse módulo de menos x, tudo bem. Mas não é módulo de menos x, é módulo de x. Então, o módulo de x não admite uma resposta negativa. E por que quando... Pode falar. Por exemplo, na questão anterior, por que dá um positivo e um negativo? Porque a solução do módulo de x, é 2016. Mas também o x admite o menos 2016. Mas não o módulo. Isso. Não o resultado. Não é esse resultado aqui. Esse 2016 não é isso. Esse 2016 é o que você coloca no x para dar 2016. Então, quando você coloca menos 2016 no x, dá 2016. E quando você coloca 2016 no x, dá 2016. Certo? Mas se você não tem nenhum número que você colocando aqui, dá menos 3 lá do lado de fora. Entendi. Beleza. Ok. Vamos na letra C. Nossa letra C, nós temos a ideia de uma equaçãozinha do segundo grau. Então, o professor vai colocar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se dá para nós vermos ela certinho aqui. Ó. Então, número C. Número C nós temos o seguinte, ó. Módulo de x ao quadrado, certo? Igual a módulo de x mais 12. Então, admitindo que x é t, então a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma equaçãozinha de segundo grau. Professor, como que a gente resolve a equação de segundo grau? Bhaskara, né? Então, a gente vai encontrar aqui que t é 4 ou t é menos 3. Então, ou t é 4 ou t é menos 3. Se o t for o valor 4, ou seja, se esse x for 4, a gente pode obter o seguinte, ó, que o módulo dele é 4. Ou o módulo dele é menos 3. Aí eu caio no mesmo problema, ó, que na questão B aqui, na letra B. Então, não convém para a gente colocar que o x pode ser menos 3. Porque eu caio no mesmo problema da letra B. Então, eu vou admitir que esse x é 4. E aí, como nós estamos tratando de módulo, a solução dele ficará o quê? A solução dele ficará 4 e menos 4. Tá bom? Então, a solução dele vai ficar aqui, ó.
4 e menos 4. Deixa o professor colocar só isso daqui. Aqui. Aqui. Beleza. Tá? Então, ó, fizemos a equaçãozinha do segundo grau. Voltamos esse t para cá, esse t. Achamos 4 e 3. Aí, professor, como que a gente acha 4 e 3? Ó, a soma dá o primeiro valor aqui, o t, e a multiplicação dá o terceiro valor aqui, que é o 12. Ó. Então, 1 e 12. O que vezes o que dá 12, ou seja, 4 vezes 3, e o que somado com o que somado vai dar 1. Então, 4 e menos 3. Então, ficou um positivo, outro negativo. Para dar 1, e 4 vezes 3 é 12, deu menos 12 aqui. Tá? Então, soma e produto, você pode se ocupar em fazer isso, é bem legal, bem importante. Terminando as duas últimas questões nossa, da número 2, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Deixa o professor pegar ela ali também, colocar aqui para vocês, para ficar bonitinho. A gente encerrar nossa aula. Aqui nós temos a nossa questão de número 2. Na nossa questão de número 2 é só uma equaçãozinha, tá? Então a gente vai fazer duas contas com ela. Primeira conta que a gente vai fazer, ó, são duas continhas que a gente vai fazer. A primeira, a gente vai admitir que ele é positivo, tá certo? E na segunda, a gente vai admitir que ele é negativo. Foi só isso que a gente fez. A conta é a mesma, ó. A equaçãozinha é a mesma, ó. X menos 3,95 igual a 0,05. Ou x menos 3,95 igual a menos 0,05. Só troquei o sinal aqui. Eu vou ter duas respostas. Ou x é 4, ou x é 3,9. E aí, essa é a nossa solução. Tá bom? Essa aqui é a nossa solução. Ou x é 4, ou x é 3,9. Tá bom? E na última, a mesma coisa também. Não vamos mudar nada. Na última, a gente vai fazer das duas da mesma forma, ou seja, mais 5 e menos 5. Então, eu tenho 2x menos 3. Cara, mas não tem um módulo dentro do outro módulo? Isto. Tem sim. Tá. Certo? Então, ó, eu tenho 5. E aqui eu tenho menos 5 também. É a mesma forma, não mudamos nada. Tá? Não mudamos nada. A única coisa que a gente vai continuar aqui, Nicole, é esse 2x menos 3 dentro do módulo. Tá? Ele acompanha o módulo. Certo? Então, ó, 2x menos 3 é 2x menos 3 dentro do módulo. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 2x menos 3 igual a 9, ou 2x menos 3 igual a menos 1. E aí, não convém a segunda. Por quê? Pelo mesmo exemplo da letra C aqui, ó. Não convém a segunda porque o resultado é negativo. Então, não tem nada que você jogue dentro do módulo, ó, que saia um número negativo aqui. Tá certo? Que admita o número negativo aqui fora. Que é a mesma proposta aqui dessa letra C da número 1. E aí a gente vai terminar ela. Então, só a primeira parte que convém pra gente. Só essa primeira parte aqui. E aí, pra gente terminar ela, vou até trocar a cor aqui. Deixa eu colocar esse azul aqui. Ó. Então, a gente vai pegar esse aqui, que é o único que admite solução, então. E vamos fazer uma soma e uma subtração. Então, nós vamos colocar aqui, ó. X. Esse 6 aqui vai ser somado. E esse 6 aqui vai ser subtraído. Então, vai ser 2x menos 3 igual a 9. 2x menos 3 igual a menos 9. Certo? E aí eu vou ter a seguinte solução. 6. Espera, repete de novo, por favor. 6 e 3. Ó. 2x igual a 9. 2x menos 3 igual a 9. E 2x menos 3 igual a menos 9. Ah, tá. Tá? Beleza? E aí você vai ter duas soluções. Você vai ter 12 sobre 2. Vai ficar x é igual a 12 sobre 2. Ou x é igual a menos 6
sobre 2, que dá menos 3. Então, a solução para essa equação aqui ou é 6 ou é menos 3. Tá tudo bem? Ok. Ok. Gente, um abraço. Então, deixa eu ver aqui quantos ainda nós estamos aqui. Um abraço a todos vocês. E fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Falou, professor. Falou, até mais. Até a próxima. Até a próxima.